A história da ciência sempre foi o marco de orientação das atividades do Museu de Astronomia. Mesmo antes dele ser criado, já haviam pesquisadores voltados com interesse direcionado para a importância da história da ciência. E foi uma época de uma coincidência muito feliz. Ao mesmo tempo em que várias articulações eram feitas para a criação de um museu de ciências no Rio de Janeiro, voltado para a astronomia e as áreas correlatas, a história da ciência estava sendo institucionalizada no Brasil. Com isso, a discussão acadêmica em termos dos rumos da história da ciência no Brasil e dos rumos desse futuro Museu de Ciência foi balizado pela nova história da ciência. Em São Paulo já existia um núcleo de história da ciência ligado à USP, onde os primeiros historiadores, tanto do MAST quanto de outras instituições do Rio, fizeram a formação acadêmica, mestrado e doutorado. Contribuiu muito para esse olhar para a história social da ciência, até o fato do museu ser depositário de vários arquivos para a história da ciência. O MAST já começou suas atividades como detentor de dois arquivos muito importantes. O CNPq, que é o principal órgão de fomento da ciência e da tecnologia e, hoje em dia, da inovação tecnológica, criado em 1951, e o arquivo do astrônomo e matemático Lélio Gama, porque ele teve um papel muito importante. Ele foi diretor do Observatório Nacional por quase 2 décadas e foi diretor do Instituto de Matemática, o INPA, também por igual período. Logo de imediato, a biblioteca do MAST se tornou um tesouro. Não havia na época, como há hoje, disponibilidade de revistas estrangeiras e nacionais online para consulta pelos pesquisadores e outros interessados. Então, o MAST, logo nesse início, logo que obteve algum recurso, ele adquiriu, firmou, fez assinaturas de todos os periódicos de ponta que existiam, que eram publicados na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, exatamente, cujo foco era a história da ciência, a educação em ciências, os museus de ciências. Então, o MAST se tornou uma referência para os demais estudiosos da história da ciência do Brasil. Eu trabalhava dentro da própria biblioteca, porque não existiam muitos espaços físicos no MAST. O edifício sede era o único espaço do MAST nos seus primeiros 5 anos de atividade. Havia toda uma preocupação nesse grupo inicial do MAST em mostrar para esses estudantes, por exemplo, o que é a ciência, qual o papel da ciência na sociedade, quem é o cientista. Ou seja, muita preocupação em desmistificar, por exemplo, a figura do cientista como um gênio inalcançável. Há muitos cientistas que dizem que a ciência se faz com muito suor, dedicação e criatividade, assim, em palavras simples. Os grupos de educação em ciências e o grupo de história da ciência ocupavam salas no andar térreo do prédio sede. A gente, os bolsistas e estagiários, né, que era o meu caso, não era bolsista, a gente trabalhava na sala onde hoje está a exposição de fotografia, que era o salão.
A mesa, aquela mesa imensa, maravilhosa, que hoje está aqui na sala da diretoria, na sala de reuniões da diretoria, ficava lá, naquele salão. Só tinha isso, aquela mesona. Essa é uma imagem que eu tenho muito viva também. E aí nós, bolsistas, ou ficávamos na mesona da biblioteca, ou ficávamos nesse salão, que era um salão nobre, digamos assim, e ficávamos lá, sentados em volta da mesa, fazendo lá nosso trabalho. Eu me lembro claramente com as janelas, não tinha ar-condicionado, tinha nada disso, com as janelas abertas e o vento entrando naquela sala, as palmeiras, era uma sensação muito... de muita plenitude, né, para uma pessoa recém-formada em história, tinha trocado de área, nem sabia o que ia ser o meu futuro, enfim, né, esse foi um momento muito feliz na minha vida, profissionalmente e pessoalmente também. O grupo de História da Ciência, à medida que ele foi crescendo, em número de pesquisadores e em número de estagiários ou bolsistas de iniciação de CNPq ou bolsistas ligados ao projeto, ele passeou por esse campus. Eu me lembro que, depois do térreo, o grupo teve na Casa 29, que a gente chama, né, até hoje, a casa onde é hoje a administração do MAST, na Ladeira, mas não era uma casa como é hoje, era uma casinha velha, simples, que tinha sido, talvez, casa de funcionários do Observatório Nacional. Depois disso, o grupo de História da Ciência já ocupou a sala do antigo diretor do Observatório Nacional. As mesas eram separadas com divisórias, mas uma pessoa muito próxima à outra. E nessa época, eu me lembro bem, o foco dos nossos trabalhos era a institucionalização das ciências no Brasil. Se construiu uma casinha de madeira, que tinham 6 salas, e que foi imediatamente batizada de Catetinho, em homenagem ao Catetinho que existiu em Brasília. Então a gente se mudou para o Catetinho, aí ficamos, cada grupo ficou mais ou menos organizado em grupos, né? Cada grupo numa sala. Isso deve ter sido 88, 89, né? Essa época foi de vacas gordas, né? Quer dizer, o museu tinha acabado de contratar, de regularizar, digamos assim, né, a situação daquelas pessoas que trabalhavam como RPA. Ele contratou outras pessoas, né? E ainda tinha os bolsistas. Então, no nosso projeto, por exemplo, entraram 2 bolsistas. Os mais antigos dos pesquisadores, nessa época, eles tinham mestrado, né? Não tinha ninguém com doutorado, né? Então, era uma equipe muito jovem. Isso no departamento de pesquisa, né? Nós ocupamos o Catetinho por um período, depois a equipe de História da Ciência foi reduzida, infelizmente, durante o governo do Collor, no processo de demissão de funcionários, e porque outros colegas foram para o exterior ou se licenciaram para fazer o doutorado. Então a gente tinha um grupo de estudos, né? E aí a gente fazia leitura, se encontrava, tinha mais de um, né? E aí, quando foi em junho, desse grupo que eu falei, foram demitidos todos os assistentes de pesquisa, com exceção da Alda, que estava grávida e não pôde ser demitida, né? Então foi um baque, assim. Não, acho que foi um baque para todos. Para os que saíram, evidentemente, né, que a vida virou de ponta cabeça. E para os que ficaram, né? Me lembro do abraço ao museu, né? Teve um abraço ao museu, todo mundo se reuniu em volta porque tinha ameaça do museu fechar. Me lembro da gente indo na Assembleia Legislativa para panfletar, pedir a solidariedade lá dos deputados, né, estaduais, à causa do museu. E nós retornamos
talvez ao prédio central, enfim. E só posteriormente nós voltamos novamente ao Catetinho, até que o grupo de História da Ciência foi acomodado no edifício anexo, onde estamos agora. A História da Ciência, ela teve presente não só na desenvolver pesquisas originais, baseadas em arquivos disponíveis no MAST ou em outras instituições da cidade do Rio de Janeiro ou do exterior, mas ela também esteve muito presente nas exposições realizadas no MAST. As exposições realizadas no MAST, elas têm sempre teve essa nota, essa característica de serem exposições muito voltadas para a história de determinadas áreas do conhecimento. Então, os pesquisadores da área de História da Ciência, em geral, na grande maioria das vezes, foram esses pesquisadores que foram os curadores das exposições do MAST. Começou essa conversa, né, da pós-graduação, que o museu tinha que entrar na pós-graduação, investir na pós-graduação, ou melhor, no ensino, né? Antes nem se pensava. E aí o Ziller, uma das primeiras propostas dele foi da gente, então, buscar uma associação, uma parceria com a UFRJ, com a engenharia, né? A primeira ideia que se teve era de buscar alianças, digamos assim, na engenharia, né? No ensino de ciências, portanto, né? E aí o museu e o pessoal do museu entraria, então, com essa perspectiva, né? Perspectiva histórica, né? Mas era na graduação, não era na pós. E um pouquinho depois disso, então, foi essa iniciativa de criar um curso de pós-graduação do MAST, né? O curso já tinha sido aprovado, ou pelo menos tinha uma sinalização, se não tinha sido formalmente aprovado, tinha uma sinalização que ele ia ser aprovado pela CAPES, e aí o MCT boicotou, né? Foi justamente a época, eu acho que foi mais ou menos a época da publicação do relatório Tundizi, que foi esse relatório de avaliação dos institutos, que é de 2001, e que foi bastante desfavorável para alguns institutos, particularmente para o museu, e entre as coisas que ele desaconselhava estava a pós-graduação nos institutos, que seria uma sobreposição ao que faziam as universidades, né? Então, inclusive, houve a recomendação de se fecharem programas de pós-graduação em vários institutos, né? No caso do museu, que não tinha, nem chegou a ser criado. Enfim, o fato é que a nossa, né, a pós-graduação da história, particularmente, ela só foi sair em parceria com a Unirio em 2009, né? E a gente está aí, eu acho que com essa pós-graduação, agora ela veio para ficar, né? É claro que o quadro mudou de quando a gente fez esse convênio para cá. Quando a gente fez esse convênio, a pós-graduação lá tinha uns 10 professores, nós éramos 5 ou 6. Então, a gente efetivamente tinha, que eu digo, a coordenação de História da Ciência, a gente tinha um peso, né? Isso se diluiu, hoje em dia o programa tem 30 professores e doutores. É óbvio que o nosso peso relativo diminuiu, mas não o peso da área, né? Da área de História da Ciência. Olhando agora para o futuro, né? Eu acho que o futuro está aí na pós, né? Porque se em 87, 88, né, quando eu cheguei aqui, a área estava se formando, né? Hoje em dia essa área está muito bem consolidada, né? Eu sei porque eu faço parte da diretoria da SBHC, né, da Sociedade Brasileira de História da Ciência, então eu acompanho de perto, vejo os nomes lá dos sócios, os novos associados, né? E a quantidade quer dizer, o último evento no ano passado teve 900 inscritos, né? E boa parte desse pessoal é
recém-doutor ou doutorando, né? Então a área está em plena expansão, na verdade. Ela ainda tem muito potencial para se expandir, está longe do esgotamento, né? Mesmo que não evidente em tudo, a história da ciência é o fio condutor de todas as atividades do MAST. À medida que todo esse legado científico depositado no MAST, os instrumentos, os arquivos, são o resultado dessa história do passado, e como as atividades de hoje são desenvolvidas com o olhar voltado para essa história e as fragilidades e as dificuldades que a sociedade brasileira precisa superar. Esse olhar é fornecido e só pode ser fornecido pela história. No caso do MAST, pela história da ciência, ao lado também de outras atividades da história que a gente tem sempre presente.